Graça e paz, boa noite, amém? Aleluia. Que noite abençoada, né? Hoje é o nosso culto de ceia. Então é um culto tremendo, um culto glorioso. Quero dar aqui as boas-vindas a todos vocês. Boa noite a você que nos visita, quem sabe pela primeira vez. Também muito bem-vindo à nossa igreja, né? Seja bem-vindo, seja bem recebido. No final do culto a gente quer te conhecer, quer te dar um abraço. Nossos pastores estão aqui. Nós também queremos ali na porta, ali, né? Vamos estar recepcionando você. Se você não nos conhece, nos procure, que a gente também quer te dar um presentinho, quer te dar um mimo, né? Para que você não saia de mão vazia. Se você vem pela primeira vez, então não saia da igreja antes de falar com a gente, que a gente quer te dar um presentinho, amém? Então eu quero te convidar, a gente vai aqui compartilhar da palavra do Senhor, sem demorar muito. Hoje a gente vai começar, já começamos, né, pela manhã, obviamente, né, uma série que a gente está falando, vai falar sobre os milagres de Jesus. Os milagres e as curas de Jesus. Então, quem sabe aí nas próximas semanas, conforme o Senhor vai dirigindo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre os milagres e as curas de Jesus, relatadas nos evangelhos. A gente quer falar sobre isso com o propósito de estimular a tua fé, de estimular a você a crer. De estimular você a crer no milagre que Deus tem para a tua vida. Deus, Ele é um Deus de milagres, amém? Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, aquele que criou os céus e a terra e tudo que existe. Então nós estamos diante de um Deus poderoso, nós cantamos sobre isso. Poderoso o seu nome é. Mas muitas vezes a gente fala até pouco sobre isso. E Jesus, Ele veio na terra para cumprir uma missão. Jesus, Ele veio na terra para cumprir um propósito. E nós estamos aqui como igreja para dar continuidade a isso. Eu quero convidar você a abrir um texto que é bem conhecido, apenas para a gente iniciar. Isaías capítulo 53, no versículo 4 e 5. Vou dar início aqui, nesse texto. É uma profecia. É uma profecia através de Isaías, que faz referência a Jesus e a obra que Ele veio fazer. Então Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. A Bíblia vai dizer assim. Se você tiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui, né, na projeção, que vai estar na mesma versão que a minha, né? Vai dizer assim, Isaías 53, 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras... Amém. Pensei que vocês não estavam aqui, gente. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Essa é a promessa que o Senhor tem liberado através do profeta Isaías sobre a obra redentora de Jesus, o que Ele veio fazer. A Bíblia fala que Ele certamente, Ele tomou sobre si. O que Ele tomou sobre si? As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, se há algo que Jesus já levou, Ele já levou. Amém? Não significa que Ele vai levar ainda. Porque a obra já foi feita. Já está consumado, já foi consumado. Então Ele já levou as nossas dores, já levou as nossas enfermidades. E por isso, querido, que nós podemos crer em Jesus. Podemos crer nos milagres, porque certamente Ele já levou. E Ele foi moído por causa das nossas transgressões e por causa dos nossos pecados. Então, queridos, é algo muito poderoso nós poder ver que Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. E Jesus também, Ele no fim do seu ministério, Ele deu uma ordem para nós como igreja. Marcos capítulo 16, versículo 15, você conhece bem o texto. Jesus, Ele delegou uma ordem aos discípulos. Ele levou sobre si. Jesus operou milagres, Jesus operou sinais. E aí Ele dá essa continuidade dessa obra através da sua igreja. Então Ele vai dizer para os seus discípulos, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então essa é a ordem que Jesus nos deu. Essa é a obra da igreja, querido. Pregar o evangelho e os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então essa é uma noite, querido, uma noite certamente de milagre, uma noite certamente de cura, de sinais aqui nessa noite. E nós precisamos, querido, ter a ousadia. Precisamos ter ousadia. Nós queremos despertar, querido, a tua fé. Eu me considero um pregador de fé, porque eu gosto de falar de fé. A fé é algo que eu cresci com essa mensagem sobre a minha vida. Eu me considero uma pessoa que quando eu falo muitas vezes, nos meus discipulados, eu sempre falo sobre essa questão da fé. A gente precisa crer. E uma das coisas, querido, que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, e a fé vem pela palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então quando a gente está ministrando a palavra, Deus está alimentando o teu coração de expectativa por aquilo que Ele vai fazer. Querido, eu não sei nada da tua realidade, eu não sei nada do que você está vivendo, eu não sei nem como você chegou aqui, eu não sei o que você viveu, eu não sei como é que está teu casamento, eu não sei como é que está a tua saúde, eu não sei como é que está as tuas finanças, eu não sei como é que está a vida dos teus filhos, eu não sei nada sobre a tua vida, nada. Eu sei sobre a minha e sobre a minha família. Eu não sei nada sobre você, nada. Mas eu sei que o Senhor está aqui, e isso já basta. Eu sei que Jesus está nesse lugar. E porque Jesus está aqui, Ele pode operar maravilha no nosso meio, amém? A Bíblia fala, se creres verás a glória de Deus. Quando Jesus chegou diante de Marta, ele estava lá, o seu irmão já tinha morrido, Maria e suas irmãs estavam ali chorando, e Jesus olha para elas e diz, olha, não chore, porque se você crer, você verá a glória de Deus. E é isso que você precisa, crer, para que você veja a glória de Deus. Talvez, querido, o problema que você está enfrentando não é um problema que há em você, mas é algo que está acontecendo dentro da tua casa. É algum parente, é algum pai, é uma mãe, é algum irmão, é alguém da tua família que está passando por algo muito terrível nesse momento. E que você nessa noite, pela tua fé, você pode crer que Deus vai fazer um milagre na vida dessa pessoa. Amém? Você está preparado, querido? Para Deus chacoalhar você nessa noite? Você está preparado para Deus chacoalhar a tua fé agora? Então bota a mão no ombro do teu irmão, chacoalha ele, diz, vamos irmão, vamos crer junto agora. Aleluia. É isso aí, meu irmão. Eu vou provocar vocês, irmão, vou provocar vocês. A fé, ela precisa ser provocada, e eu vou provocar vocês. Às vezes a fé precisa de uma indignação, um pouco de indignação. Ajuda a tua fé. Às vezes a pessoa fica muito passiva e não faz nada. Às vezes um pouquinho de indignação te move. Você precisa às vezes se indignar um pouco. Eu não quero isso na minha vida. Então se levanta, querido, em nome de Jesus. Você precisa ver de um pouco de indignação, querido, para sair desse lugar que você está vivendo. Te ajuda a sair, porque você está aí tão passivo, recebendo tudo como, se Deus quiser me curar, se Deus quiser fazer isso. Deus quer, meu irmão. Você precisa crer, Deus quer. Aí está jogando todas as responsabilidades nos ombros de Jesus. Se o Senhor quer, a palavra já diz que Ele quer. A Bíblia diz que Ele já levou, Ele já fez. O que mais Jesus precisa fazer ainda para você crer? Aí Jesus vai voltar e você vai ficar esperando ainda. Então, querido, nós precisamos crer. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente 3 histórias, muito simples, mas que vai ajudar você a entender algo que Deus colocou no meu coração. 3 curas, 3 toques de Jesus, 3 sinais. Eu quero compartilhar rapidamente aqui. A primeira história que eu quero falar é a cura da sogra de Pedro. Marcos capítulo 1, versículo 29. Olha só, querido, algo tão simples. Mas você vai entender algumas coisas aqui comigo. Marcos capítulo 1, versículo 29. Vai dizer assim, essa é a primeira história. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André.
A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Eu já li esse texto muitas vezes, mas algo especial, né, começou a vir no meu coração, né, sobre esse texto. E é um texto, querido, que fala de algo, né, que a gente conhece muito bem, uma febre, né? Quem aqui já não teve alguma febre um dia, né? Todo mundo já teve febre, né? Febre, né, é algo ruim, né? Algo que incomoda, né? Inclusive essa semana, sexta-feira, eu estava muito mal, me deu uma febre, eu fiquei de cama, fiquei o dia inteiro, né? Passei mal mesmo, né? Fiquei de cama. E a febre, ela faz isso com a gente, né? A febre, ela dá uma indisposição, né? Ela deixa você meio sem vontade de fazer nada, né? Você só quer ficar deitado, você não quer fazer nada, você não quer trabalhar, você não quer fazer absolutamente nada. Ela incomoda, né? A febre é uma coisa que incomoda mesmo. Eu estava lá com aquela dor de cabeça, aquela febre, né? Fiquei lá na cama. Né? Então, assim, é uma coisa ruim. E uma coisa que é interessante a gente ver, porque a febre, ela não é uma doença. A febre, ela é uma reação do organismo contra alguma anomalia do corpo. A febre, ela apenas sinaliza que algo está errado no teu corpo. Às vezes é uma infecção. Às vezes é algum problema que está acontecendo e o teu corpo está mandando um sinal por meio da febre, né? Então a febre, ela é um aviso que algo não está bem no teu corpo. Ela não é uma doença, ela é uma reação do corpo. O corpo reage dessa forma. É uma forma que Deus criou para nos avisar, né? Que algo não está bem. E a sogra de Pedro, né? A sogrona, né, do Pedrão, né? Estava aqui acamada. Porque realmente é como a gente fica, né? Não sei você, quando você está com febre, você fica todo feliz, sai correndo, vai, né? Geralmente a pessoa fica meio borocochô, né? Como diz, né? Fica ali, não quer fazer muita coisa, né? Às vezes a pessoa, né, quando está com muita febre, né, vai até no postinho, pega ali um atestado para ficar em casa, né? Às vezes realmente não está em condições de trabalhar. E algo que é muito interessante, né? Que Jesus, ele vai até a casa de Pedro, junto com Tiago e João. E ela está lá deitada. E Jesus faz algo muito simples. Jesus não chegou fazendo nenhum estardalhaço, dizendo, sai em nome de Jesus, né? Afinal, ele era Jesus, né? Sai em meu nome, né? Ele não fez estardalhaço, não saiu gritando, não berrou, não fez nada. Ele fez apenas um gesto. Ele tomou pela mão. Ele segurou pela mão dessa mulher. E a mulher se levantou. E imediatamente ela passou a servir. Sabe, queridos, muitas vezes o que você está vivendo hoje, não seja uma febre literal, mas você está vivendo hoje uma indisposição de servir. Porque o que estava impedindo essa mulher de servir era essa febre. Essa mulher não estava servindo, ela estava acamada, porque ela estava de febre. E às vezes você está espiritualmente do mesmo jeito, sem vontade de servir. Você só quer ficar sentado no banco. Ah, eu só quero ficar na igreja sentado, não quero fazer nada. Não me chama para discipulado. Não me chama para GC. Não me chama para ajudar em algum ministério. Não me chama para fazer visita, pastor, eu não quero. Não me chama para ir na oração, pastor, eu não quero. A pessoa está sempre indisposta. Não é isso que a febre faz quando a gente está ruim, não quer fazer nada? Muitas vezes você está assim, não literal, mas espiritualmente. Você não está tendo vontade de servir e fazer nada. Isso é uma febre que você está tendo. E que o Senhor, Ele vai precisar hoje pegar pela tua mão e te levantar dessa cama e dizer, saia daí. Volte a servir. Volte a servir. Volte a fazer o que você fazia. Querido, você precisa identificar qual é essa febre que você está tendo hoje. Qual é essa febre? Por que isso originou? Porque talvez espiritualmente você esteja assim, não é uma febre, né, literal, você às vezes não está com dor de cabeça mesmo. Mas os milagres, eles se aplicam tanto na parte física quanto também na parte espiritual. E Jesus, Ele quer curar o teu coração nessa noite. Para que você saia desse lugar, onde você não quer sair dessa cama.
É confortável ficar na cama deitado, né? Ficar lá deitado, né? Só debaixo das cobertas. Mas não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para servir. Esse é o ano que a gente fala, né? O ano de amar e servir. Então você precisa sair dessa cama logo, para voltar a servir. Assim como a sogra de Pedro, ó, imediatamente, quando Jesus pegou ela pela mão. Pega na mão do teu irmão assim, como Jesus, como se, só pegou na mão assim. Pega na mão do teu irmão assim, só simbolizando isso. Assim Jesus fez, algo tão simples. Só pegou na mão, simples, né? Só pegou na mão. A hora que pegou na mão, ela se levantou. Olha o que diz, ó, Isaías capítulo 41, versículo 13. Isaías capítulo 41, versículo 13. Uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Porque eu, Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Olha o versículo, vamos ler de novo. Pois eu, Senhor seu Deus, o tomo pela tua mão direita e lhe digo: não temas, porque eu o ajudarei. Você crê, querido, que Deus vai te ajudar? É isso que o Senhor vai fazer com você nessa noite. Ele vai tomar pela tua mão e vai te ajudar a sair daí. Saia desse lugar em nome de Jesus. Outra história, querido, que eu quero compartilhar com você é a cura de um leproso. Também está nesse mesmo capítulo. Eu amo essa história aqui que eu vou ler. Eu particularmente, gosto muito dela. Versículo 40, Marcos capítulo 1. A gente está em Marcos, capítulo 1, versículo 40. Olha essa história que poderosa. Outra cura, outro milagre que Jesus operou. Aproximando-se dele um leproso, rogou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. E essa história ela é muito poderosa. Quando eu estava lendo essa história, eu me lembrei daquele capítulo do The Chosen, né? Quem viu The Chosen? Né? Que tem esse lugar aqui que ele encontra esse leproso. É bem legal, né? Se você não viu essa série The Chosen, eu te aconselho, é grátis, baixa o aplicativo e assista. Né? É maravilhosa essa série. Né? É uma benção. Né? E ela conta tudo essas histórias assim, de uma forma muito, né, muito dinâmica. Eu estava lembrando dessa história, né? E esse leproso, querido, fala de uma pessoa. Porque o leproso, o que era um leproso? O leproso, né, era uma doença altamente contagiosa. Uma lepra, né? Lepra era uma doença altamente contagiosa. E na época não havia assim um tratamento muito, né? Um tratamento, né? Não tinha aquele hospital, aquele plano de saúde maravilhoso, né? Não tinha nada. Então a pessoa naquela época, quando ela tinha lepra, né? Ela pela lei, ela não podia ficar misturada com o povo. Então, por exemplo, né, se eu fosse uma pessoa leprosa, eu não poderia estar no meio de vocês de jeito nenhum. Eu tinha que ficar afastado, vivendo lá fora, longe de vocês. O leproso, ele não poderia ficar no meio do povo, ele não poderia ficar dentro da cidade. Lá em Levítico vai dizer que o leproso, além de ele não poder se misturar com as pessoas, ele tinha que sair gritando: impuro, impuro, para avisar que ele estava passando. Olha a humilhação, o sentimento que essa pessoa tinha, né? Mas era uma ordem que Deus estabeleceu. O leproso, ele tinha que avisar: impuro, impuro, porque era como ele era. Então eu imagino esse homem, amados, marcado por um sentimento de rejeição. Um homem marcado por um sentimento de abandono. Um homem marcado por um sentimento de ficar sozinho, de isolamento. E você sabe, irmão, que o ser humano ele não foi criado para andar sozinho. O ser humano foi criado para andar junto.
Então imagina, querido, esse homem tinha família. Esse homem tinha lar. Esse homem tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, né? Tinha alguém na família, mas ele não podia se relacionar. Porque ele tinha que andar separado. Então certamente havia no coração desse homem um sentimento muito profundo de abandono, rejeição. Você vê que pela própria atitude dele de desespero. Porque o versículo começa dizendo que ele se joga de joelho. Ele está desesperado, irmão. Ninguém chega diante de alguém se jogar de joelho se não está desesperado para pedir ajuda. Esse homem está desesperado por ajuda. Ele está clamando por ajuda. E certamente esse homem ouviu falar de Jesus. Ele começou a ouvir um homem que está fazendo sinais, um homem que está curando as pessoas. Ele começou a ouvir. E de repente Jesus passou diante dele. E quando ele viu Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Ele se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, você pode me purificar. E Jesus, cheio de compaixão, ele olha para esse homem e disse: eu quero. Sabe, querido, o que move o milagre, querido, não é o orgulho de uma pessoa que muitas vezes quer, às vezes, chegar e dizer assim: eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheio do poder de Deus, eu vou orar e você vai ser curado. Às vezes aquela arrogância, sabe, de querer mostrar que é. Não, querido, falta-nos muitas vezes a compaixão. A Bíblia fala que quando Jesus olhava as multidões, ele tinha compaixão. Compaixão. Jesus, quando curava, ele era movido por compaixão. Movido por compaixão. O que movia Jesus a curar as pessoas era a sua compaixão. Era o seu amor por elas. E assim Jesus está nessa noite também. Com o seu amor e a sua compaixão. Ele sabe como você está. E imediatamente Jesus diz: eu quero que você fique limpo. E uma das coisas que esse homem teve, querido, foi um toque. Querido, ninguém tocava no leproso. Ninguém não podia nem se aproximar, quanto mais tocar num homem leproso. Mas Jesus sabia que aquele homem precisava de um toque. E ele vai e toca naquele homem. Aquele toque, sabe, que gera não apenas a cura física, mas a cura interior que ele precisava. Quantos anos esse homem talvez não tinha sido tocado por ninguém? E Jesus foi o único que chegou perto dele e botou a mão nele. E não apenas disse: eu quero que você fique limpo, mas bota a mão para que ele sinta o amor que ele tem por ele. Sabe, querido, muitas vezes você pode estar carregado desse sentimento de abandono, de solidão, de isolamento. Muitas vezes dentro da tua própria casa você carregou uma história onde você nunca ouviu um eu te amo, você é importante para mim. Você é importante para mim. Às vezes os pais, queridos, falham nessa tarefa com seus filhos. Não diz para os seus filhos, sabe? Uma palavra de amor. Meu filho, eu te amo. Você é importante para mim. Muitas vezes, querido, é um tratamento ríspido, duro. E às vezes não se trata de uma lepra literal também, mas se trata de uma doença na alma, em que a pessoa está se sentindo isolada, abandonada, sozinha, mesmo no meio da multidão. Às vezes você pode estar aqui no meio de todo mundo, mas se sente sozinho do mesmo jeito. E nessa noite o Senhor tem compaixão. Nós acabamos de cantar do seu impressionante amor. E esse amor vai invadir o teu coração. O Senhor nessa noite quer te tocar com o seu amor. O Senhor nessa noite quer te tocar com esse amor que vai curar o teu coração e tirar essa lepra que está dentro de você. Essa lepra do isolamento. Essa lepra da solidão. Essa lepra da rejeição. Essa lepra que te prende, querido. Muitas vezes, queridos, eu falei hoje de manhã também, a gente tem visitado, né, o Duque está aí, a Andressa, né, na Real School, né? A gente vai para as escolas. Eu estava lembrando, né, quando a gente vai nas escolas, sabe, queridos, o que a gente faz lá é algo tão simples, mas no final, quando a gente prega e fala de Jesus, tudo que a gente vem é chama a pessoa para receber um abraço, não é verdade? A gente só abraça aqueles alunos, no final a gente fala de Jesus, do amor de Deus, e eles vêm para frente, aquelas crianças, adolescentes, né, aqui está, né, esqueci o nome. Eliane, perdão, desculpa. A gente foi na escola do Tenente esse tempo atrás também, foi uma benção, né? Os alunos foram lá na frente, a gente abraçou, eles choram, eles se derramam, porque, querido,
É um abraço, só abraça eles. Porque às vezes, querido, é tudo que eles precisam de um toque. Algo que eles não recebem no seu dia a dia. Eles precisam só de um toque. Sabe, as pessoas estão carentes, querido, sabe, de receber um toque. Porque, que não falei, às vezes elas não estão recebendo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Às vezes estão dentro de casa, elas têm tudo. Tem videogame, tem computador, tem celular, tem brinquedo, tem bicicleta, tem tudo que elas precisam, mas elas não têm um pai e uma mãe para abraçar eles. Um pai e uma mãe que vai abraçar eles. Eles não precisam tanto dos teus presentes quanto da tua presença, meu irmão. Abraço. Eu te amo. Tua esposa, maridão. Às vezes está aí do teu lado, mas está se sentindo sozinha dentro do teu casamento. Porque você não abraça ela, não beija ela, não diz eu te amo. E dentro da tua casa você cria uma solidão. Uma lepra que vai se instaurando dentro do teu coração. Isso se aplica, querido, a vários relacionamentos. Todos precisamos, querido, Deus quer tocar para trazer cura. Mas nós precisamos, querido, realmente nos posicionar. E esse homem, Jesus fala para ele assim, ó, é interessante, né? Jesus diz para ele assim, ó, que ele ficou limpo no mesmo instante, imediatamente. E Jesus diz assim, ó, não fale nada para ninguém, vai ao teu sacerdote, fica de boa aí, não, né? Não faz estardalhaço. Esse homem conseguiu ficar quieto? A Bíblia fala que ele não conseguiu ficar quieto. Ele já saiu e começou a falar. Tô curado, tô curado. Ele já saiu e foi, eu imagino, foi para sua casa, foi para sua família, foi procurar seus amigos. Foi, olha, eu tô limpo, eu tô limpo. Eu posso voltar para a cidade. Eu posso agora voltar para estar com os meus irmãos. Queridos, porque a Bíblia fala, 2 Coríntios capítulo 5, 17, põe aí para nós. Olha só, o que Deus vai fazer com você. 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assim como esse homem, ele era um leproso, ele foi limpo. A lepra passou, agora ele é um novo homem. E você que está em Cristo nessa noite, se você crê, o Senhor vai te fazer uma nova criatura. Deus vai limpar você. Deus está dizendo para você, eu quero que você seja limpo. Eu quero que você seja limpo. Essa é a vontade de Deus, te limpar. E você vai sair daqui como uma nova criatura. Você vai viver uma vida nova. Uma vida nova, 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 querido. É isso que você precisa, Deus tem para você uma vida nova. Só que você precisa entender algo. Você precisa abandonar a velha. Você precisa abandonar a velha vida. Você vai ter que fazer uma escolha, meu irmão. Você quer viver uma nova vida? Abandona a velha. Porque as duas juntas não tem como conviver. Se você quer andar com Jesus, você vai precisar rejeitar o pecado, abandonar as práticas que você tem, se confessar diante do Senhor, pedir perdão e o Senhor vai te restaurar. E o Senhor vai trazer uma vida novinha para você. Uma vida novinha. Terceira história que a gente vai compartilhar aqui é a cura de um homem paralítico. Vamos lá agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, o versículo 17. Essa história é sensacional. Quem está entendendo aí, diga amém. Lucas capítulo 5, 17 vai dizer essa história. Outra cura, outro milagre que Jesus operou. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Olha só, e o poder do Senhor estava ali para ele curar. E o poder do Senhor estava com ele para curar, perdão. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda?
Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Olha só, querido, essa história também é tremenda, que é relatada no Evangelho também de Mateus e de Marcos. A Bíblia fala de um homem paralítico, e esse homem, a Bíblia não diz que ele era um paralítico de nascença. Muito provavelmente, ele sofreu algum acidente. Ele teve algum problema que ele sofreu essa paralisia. Alguma coisa aconteceu, né? A gente não sabe, a história não diz. Eu estou aqui, como diz, né, teologicamente conjecturando a história. Esse homem certamente sofreu algum acidente, alguma coisa aconteceu na vida dele. Ele não nasceu com essa paralisia. Assim como foi com Mefibosete, lembra, né? Mefibosete, que era o filho do rei, quando foi fugir, né? A Bíblia fala que a ama dele tropeçou, derrubou o bebê e ele ficou paralítico, né? Então esse homem, alguma coisa aconteceu. Ele ficou paralítico. E obviamente, ele, pela sua paralisia, ele sozinho não conseguia chegar até Jesus. Ele não conseguia. Mas aí entra na história 4 amigos. Aqui não fala de 4, mas outros evangelhos relatam que são 4. 4 amigos que dizem assim: nós vamos levar você até Jesus. Nós vamos levar você até Jesus. E esses homens pegam esse homem, cada um numa ponta ali. Vamos lá. Onde é que está Jesus? Está lá naquela casa lá. Vamos lá. Está lá naquele GC lá, ó. Vamos lá então. Chegou lá na casa, uma multidão. Imagina a tua casa cheia, irmão. Você não quer a tua casa cheia, de certo? Imagina, meu irmão, a tua casa cheia, a ponto de não haver lugar, irmão. Esse é o GC, amados. Que é bênção, irmão. E assim vai ser em todos, em nome de Jesus. Uma casa cheia, ninguém conseguia entrar, porta não dá, janela não dá, fizeram a volta, como é que eu vou entrar aqui? Jesus está lá no meio, lá dentro. Aí tiveram aquela brilhante ideia: vamos subir lá em cima, vamos fazer um buraco lá no telhado, lá e vamos descer, né? Imagina o trabalho, porque carregar um homem já não é fácil, né? Você subir, ter que descer, enfim, foi toda uma engenharia que esses homens fizeram. Mas esses homens não desistiram desse seu amigo. E foram e levaram esse paralítico até Jesus. Imediatamente esse homem de repente está diante de Jesus. Imagina a cena, né? A casa ali, daqui a pouco aquele barulhão, aquela coisa, um homem vem descendo do céu. Né? O que é isso? Olha as loucuras que faziam por Jesus, né? Aí chegou aquele homem, Jesus olha para ele. E a primeira coisa, talvez, que a gente pensa assim: nossa, esse homem precisa se levantar imediatamente. Mas a primeira coisa que Jesus fala para esse homem não é levanta-te e anda. Mas a primeira coisa que Jesus fala para esse homem é: filho, os teus pecados estão perdoados. É a primeira coisa que ele fala. Os teus pecados estão perdoados. Sabe, muitas vezes, querido, talvez esse homem carregava esse sentimento no coração. Ele queria o perdão de Deus. Ele queria o perdão. Eu não sei da história dele, eu não sei o que aconteceu. Mas talvez ele se sentia culpado. Eu estou assim por causa do meu pecado. Eu estou assim por causa do meu pecado. Talvez ele carregava essa culpa a vida inteira. Mas imediatamente quando ele se coloca diante de Jesus, Jesus já afirma para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. É a primeira cura que acontece no coração desse homem. Aí imediatamente os religiosos, os fariseus, né? Já começam, né? Quem que é esse aí? Que acha que pode perdoar os pecados, né? Jesus, já conhecendo o coração deles, diz, e olha que interessante. Jesus não pergunta o que é mais difícil. Jesus diz assim: o que é mais fácil? Porque para Jesus perdoar pecado e levantar paralítico é a mesma coisa. É tão fácil para Jesus levantar um paralítico quanto perdoar os teus pecados. O que é mais fácil? Olha, né? Não é o que é mais difícil, é o que é mais fácil. Então para Deus não há impossível. É sempre o que é mais fácil para vocês? Que eu perdoe esse homem ou que eu mando ele levantar? E para que vocês saibam, aí Jesus diz que o Filho do Homem tem autoridade. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente esse homem foi curado.
Mas, querido, esse milagre não aconteceria se não fosse pela perseverança de 4 amigos. De 4 pessoas que ajudaram esse homem a chegar até Jesus. Eu falo muitas vezes com você, querido, que tem uma missão. Tem uma missão. Nós todos temos uma missão. Deus quer usar a tua vida, querido, para trazer os teus amigos para Jesus. Pessoas que estão vivendo uma paralisia espiritual. E que precisam que você carregue eles até Cristo. E você vai precisar, querido, às vezes fazer algumas loucuras para trazer esses teus amigos para Jesus. Levar eles lá no teu GC. Encher teu carro. Ir de bicicleta, sei lá, né, irmão? Né? Alguma coisa. Mas nós precisamos, sabe, levar essas pessoas até Jesus, porque elas por si mesmas, elas não estão conseguindo. Mas porque você tem o amor de Deus no teu coração, Deus quer usar você para aproximar essas pessoas até Jesus. E você vai ser um condutor do milagre. Deus vai usar você para que essa pessoa receba o milagre. Você vai ser o condutor, Deus vai usar você para que essa pessoa receba o milagre. Muitas vezes Deus vai usar você para que o teu pai, a tua mãe recebam o milagre. Deus vai usar você para que teu irmão, tuas irmãs recebam o milagre. Deus vai usar você para que os teus amigos na escola recebam o milagre. Você vai ser o condutor, o canal que Deus vai usar para que essas pessoas recebam o milagre. A cura que elas precisam. Só que, queridos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 10. A Bíblia vai dizer, versículo bem conhecido, né? 1 João capítulo 1, versículo 10. Diz, 10 não, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você crê que Deus tem poder para perdoar os teus pecados? Eu não sei, querido, talvez você esteja debaixo hoje de um grande sentimento de culpa. Um grande sentimento de condenação por algo que você fez. Você pensa, puxa, Deus não vai me perdoar. E o diabo muitas vezes vem com essa semente, né? Deus não vai te perdoar. Deus não vai te perdoar. É uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque se você confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Então, querido, tudo pode ser restaurado. Tudo pode ser restaurado. Eu contei 3 histórias para vocês hoje. Resumindo, a primeira história da cura da sogra de Pedro, que tinha uma febre. E ele estava acamada e não estava conseguindo servir. Mas imediatamente que Jesus tomou ela pela mão, ela se levantou e passou a servir. Talvez você esteja assim, com esse problema, indisposição, vontade de desistir, não quer fazer mais nada. O Senhor, Ele quer te tomar pela mão e te tirar desse lugar. E quer que você volte a servir. Talvez você seja essa pessoa da segunda história, em que você precisa de um toque. Um toque do Senhor. Assim como aquele homem leproso, que estava isolado, estava vivendo uma vida, né, sentimentalmente vazia. Mas quando ele clamou a Jesus, se jogou de joelhos, Jesus imediatamente atendeu a sua necessidade. E tocou e ele foi curado. Ou nessa noite, querido, você vai ser um condutor dos milagres. Você vai ser essa pessoa que Deus vai usar para levar os teus amigos até Jesus. Para que eles venham viver curas. E Deus quer levantar você como um desses homens e mulheres que vão aproximar pessoas de Jesus. Para que elas recebam o milagre. Porque às vezes não é você que está precisando. Não que a gente não precisa, né? Mas às vezes tem o teu vizinho, tem o teu parente, tem os teus amigos que estão precisando. E você pode ser um condutor. Eu quero te convidar a ficar de pé, vamos orar junto. Eu quero convidar já o casal, os casais da ceia, né? Vão servir a ceia. A gente já vai agora também aproveitar. Eu quero... E nesse momento que a gente vai fazer esse momento de ceia, né? Que é tão maravilhoso. Eu quero te pedir por gentileza, nesse momento, eu quero orar com você. Quero pedir, feche os teus olhos.
por um instante, medite nessa palavra que você ouviu. Assimila algumas coisas que você precisa. Eu quero pedir que você feche os teus olhos agora, aquieta um pouco o teu coração. Não se distraia, não perca a conexão com Deus agora, por favor. Não perca essa conexão com o Espírito Santo. Assimila tudo que você ouviu. Se isso faz sentido para você. Se isso faz sentido para você. Se há realmente alguma necessidade que você esteja vivendo em alguma dessas áreas. Ou que o Senhor te pegue pela mão e te tire desse lugar que você está aí. Sem vontade de fazer mais nada. Querendo abandonar tudo, querendo desistir de tudo. É só uma febre, Deus quer curar você dessa febre. Deus quer tirar essa febre espiritual que está sobre o teu corpo. Ou às vezes você está vivendo, querido, uma questão realmente emocional, em que você precisa de um toque, de um abraço. Em que você diga, Senhor, me abraça, me toca, eu preciso disso. Você pode pedir para Ele. Você como filho e filha, você pode pedir, Senhor, eu preciso de um toque. Eu preciso de uma cura. Comece a falar com o teu pai, querido. E permita que o Espírito Santo comece a fluir. Espírito Santo, eu oro pelo teu agir agora nesse ambiente. Pelo teu agir nesse ambiente. Senhor, estenda a tua mão e pega na mão dos meus irmãos. Coloca as tuas mãos para frente. Você vai começar a sentir na tua mão, como se alguém estivesse tocando na tua mão. É apenas um sinal. A Bíblia fala que os sinais acompanham os que creem. Você vai começar a sentir como se o Senhor estivesse tocando na tua mão. Não como se o Senhor está tocando na tua mão. Ele está te tomando pela mão. E está dizendo agora, saia desse lugar. Não temas, porque eu te ajudarei. Eu te tomo pela tua mão direita. Saia desse lugar e volte a servir. Espírito Santo, comece a manifestar os sinais aqui do nosso meio. A tua palavra foi pregada. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Eu apenas quero declarar, Deus, a verdade da tua palavra. E os sinais começam a acontecer agora. Se você está com alguma enfermidade, querido, alguma dor no teu corpo, levante uma das suas mãos. Eu quero orar com você. Você tem alguma enfermidade? Você precisa de cura agora? Erga suas mãos bem alto. Se você tem alguma enfermidade, você precisa agora de cura. É pela fé, meu irmão. É pela fé. Levanta bem alto mesmo assim, sabe, dizendo, Deus, eu quero ser curado agora. Eu não sei o que é que você tem. Eu não sei qual é o sentimento, a dor, o problema de saúde. Mas em nome de Jesus, nesse exato momento, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro a cura sobre o teu corpo. Em nome de Jesus. Que da planta dos teus pés ao alto da tua cabeça você seja completamente restaurado. Desapareça todo vírus, gripe, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor na coluna, dor nas pernas, dor nos ouvidos, problema nos olhos, problema nos rins, seja o que for que você está sentindo agora. Eu quero declarar a cura em nome de Jesus. Receba o toque do Senhor agora sobre a tua vida e desapareça em nome de Jesus toda enfermidade sobre o teu corpo agora. Desapareça, 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 desapareça em nome de Jesus. Diga assim, eu creio, Jesus. Comece a tomar posse e diga, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.